Olá, meus queridos alunos da Rede Municipal de Ensino. Eu sou Williams Pimentel, professor de Ciências do 8º ano. A nossa aula de hoje vai ser a respeito de algumas doenças e distúrbios que acontecem nos sistemas que foram estudados até agora pela gente, que são o sistema digestório, respiratório, cardiovascular e sistema urinário. Basicamente, nós vamos tratar a respeito da doença em si, dos agentes causadores, se possível falar um pouco do tratamento, mas principalmente falar das formas preventivas dessas doenças. Então vamos lá. A primeira questão nós temos o seguinte: brasileiros fazem mais cirurgias de redução de estômago junto com o aumento da obesidade no Brasil. A realização de procedimentos de redução de estômago, as cirurgias bariátricas, tem registrado um crescimento exponencial no país, com um aumento de 275% nos últimos 7 anos. A cirurgia indicada para pacientes com IMC, que é o índice de massa corpórea, acima de 35 ou 40, o que nós já registramos como obesidade mórbida. Quando a presença de outras doenças associadas à obesidade. O procedimento extirpa parte do estômago ou do intestino e ainda pode recorrer a intervenções no aparelho digestivo. No Brasil, são aprovadas 4 modalidades cirúrgicas. Com a retirada ou obstrução de uma parte do estômago e a fixação do intestino delgado numa região mais anterior deste órgão, no caso o estômago, podemos incluir que, minha gente, olha, a obesidade, ela é já considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma doença crônica, ok? O que antigamente se achava bonitinho em crianças, né? Na minha infância, por exemplo, criança gorda era sinal de saúde. Só que as pessoas não tinham consciência. Hoje nós temos que ter uma preocupação muito grande, principalmente nas primeiras fases da infância, com a questão da obesidade, porque é onde as células de gordura estão se multiplicando e, dependendo do estado de saúde da criança nessa infância, ela pode se tornar um adolescente ou um adulto com problemas em controlar o seu peso. É lógico que existem também fatores hereditários, mas a maioria dos casos está relacionados com o nosso comportamento com relação à alimentação e a atividades. Então, a obesidade, ela tem várias causas, além dos que eu já citei, inclusive ambientais, né, como a compulsão alimentar, provocada por estresse, depressão e outros tipos de distúrbios que podem estar associados a ela. Ela é uma doença crônica e séria, grave, porque além da sua própria existência, que provoca problemas cardiovasculares, provoca problemas nas articulações por conta do peso extra que a pessoa tem que transportar, está relacionado também com diabetes, problemas renais, certo? E isso diminui sensivelmente a qualidade de vida da pessoa, tá certo? Então, entre as técnicas utilizadas como tratamento da obesidade, além das correções de hábitos alimentares, nós temos as cirurgias bariátricas. São várias modalidades que existem, desde os anéis que são colocados no trato do estômago, os balões que podem ser retirados depois de um certo período, até a formas mais drásticas, que é a cirurgia onde você extirpa, tira 80%, 90% do estômago, transformando o estômago em um tubo, ou então tirando parte do intestino para diminuir a capacidade de absorção de nutrientes. Pois muito bem,
Esse processo, eles são acompanhados todo por profissionais, nutricionistas, por psicólogos, porque a pessoa tem que entender que a cirurgia bariátrica, ela não é a solução do problema definitivamente. Ela é um tratamento para reduzir a absorção de gorduras e de outras fontes que podem ser transformadas em gordura. No entanto, os hábitos alimentares posteriormente à cirurgia é sim o que é mais importante. Daí o acompanhamento por psicólogos para fazer com que a pessoa tenha consciência do que sua vida vai mudar e os seus hábitos alimentares também. Não é muito raro de acontecer de pessoas que fizeram cirurgia bariátrica anos após voltarem a ser obesos novamente. O que é um perigo muito grande, porque o estômago é um órgão elástico. Se você tirou 90% do seu estômago e ele é um tubo e você volta a se alimentar de forma desregrada, ele estica. Então a sua parede vai ficar mais fina e mais delicada e mais frágil, o que pode levar à sua ruptura e, consequentemente, um derramamento de alimento na cavidade do abdômen, o que pode levar a um quadro de sepsemia, que é muito grave. Então, voltando aqui, por que essas cirurgias bariátricas, elas emagrecem a pessoa? Aí ocorre emagrecimento, pois não ocorre absorção do alimento no estômago. Nós sabemos que a absorção do alimento basicamente ocorre no intestino delgado. O trajeto do alimento fica mais curto, reduzindo a absorção de açúcares, causando emagrecimento. O indivíduo alimenta-se menos, por ter um espaço menor do estômago e acaba emagrecendo. E por último, há um aumento da digestão de proteínas e gorduras, levando a uma perda de peso. Dentre essas opções, a letra C é a correta, porque a redução do tamanho do estômago faz com que a pessoa sinta saciedade muito rapidamente e com pouquíssima quantidade de alimento, o que, logicamente, vai haver menos absorção de nutriente e, consequentemente, vai haver emagrecimento, tá? E bem rápido. Vamos lá para a segunda questão envolvendo ainda a obesidade. Estou batendo nesse ponto porque é um problema seríssimo que nós temos na sociedade hoje. Quem disse que nossas crianças não se exercitam? Aí tem uma chargezinha botando. Corrida, aí tem um monte de criança correndo para uma máquina onde tem refrigerantes e salgados. Levantamento de copo, né, uma criança levantando o braço para se alimentar. Lançamento, né, a criança tomando um refrigerante, e abdominais, a criança enchendo a barriga de salgados. Então, a charge ironiza um dos problemas enfrentados pela sociedade atual, ou seja, trata de que o quadro em si já dá resposta para você. Não é difícil, né, você observar essa charge e não perceber que o problema é a obesidade. Tá? Então, vamos lá para as afirmações. A. Obesidade, causado pelo excesso de comida calórica e falta de atividade física. B. Desnutrição infantil, causado pela substituição de frutas e legumes por doces. Não é que isso não seja verdade, mas não está associado à charge. Falta de escolas, que faz com que as crianças compreendam mal as informações sobre os hábitos corretos alimentares. A escola é um ambiente ideal, um ambiente técnico para se dar essas informações. Mas essas informações também podem ser feitas pelos pais em casa. Prática em excesso de exercício físico na infância, o que acaba provocando lesões musculares e obesidade. O texto não se refere a isso e essa afirmação é completamente absurda. Portanto, a afirmação é a letra A. Essa charge refere-se à obesidade, né, que é um problema crônico e que a falta de atividade física e a má alimentação são os fatores que concorrem para isso. Muito bem. Vamos para uma outra doença do trato digestivo. Uma doença pouco conhecida, mas bastante séria. A doença celíaca,
que consiste em distúrbios inflamatórios, né, na parede do intestino delgado, que ocorrem em indivíduos com sensibilidade a glúten, que é uma proteína encontrada em vários alimentos. Apesar do nome glúten, não tem nada a ver com carboidrato, né? E a ingestão de trigo, centeio, cevada, que são as fontes onde tem este glúten. Aí sim, mas eu não como trigo. Como não? Pão, pizza, todas as massas, bolos, tem trigo, né? E outros tipos de cereais. Então você ingere glúten sim. Analise estas duas figuras em que está representada uma região do intestino delgado de um indivíduo normal, que é o indivíduo número 1. Observe claramente que nesta figura você perceberá que o epitélio intestinal tem essas dobras. Observe, certo? E essas dobras, chamadas de vilosidade, são extremamente importantes para melhorar a eficiência de absorção de nutrientes pelo intestino delgado. E o indivíduo com a doença celíaca, olha o epitélio dessa pessoa. Ele está bastante atrofiado por causa da doença e observe que a sua superfície de absorção é extremamente reduzida. Com essas informações, vamos aqui. Considerando-se a alteração estrutural representada na figura 2, que é de uma pessoa com a doença celíaca, é incorreto, ele quer errada, afirmar que os indivíduos portadores de doença celíaca podem apresentar. Gente, o que se referir à questão de absorção de substâncias vai ser seriamente afetado por essa doença. Então vamos lá, letra A, baixa produção de hemoglobina. Letra B, diminuição da densidade mineral óssea. Letra C, aumento da absorção de água. Letra D, retardo do crescimento corporal. Dessas, a que nada tem a ver com o processo da doença é a baixa produção de hemoglobina. Porque a hemoglobina ela é biosintetizada em partes do nosso corpo, tá? É reciclada no fígado. As hemácias são processadas na medula óssea vermelha e nada tem a ver com esse processo. Agora, a diminuição da densidade mineral óssea, sim, porque a absorção de cálcio, de sais de cálcio, potássio e magnésio é feita no intestino. Aumento da absorção de água também, porque vai haver uma diferença muito grande de concentração, certo? E isso vai afetar a absorção de água e retardo do crescimento corporal por falta de nutrientes minerais e orgânicos. Então, letra A. A nossa quarta questão, já passando um pouco para o trato respiratório, nós temos agentes externos como fungos, poeira e pólen podem ser causadores de doenças do sistema respiratório. As doenças respiratórias são classificadas como infecciosas quando ocorre uma inflamação no órgão, ou alérgicas devido à sensibilidade de algum organismo, Identifique qual doença não ocorre nos pulmões. A tuberculose é um quadro infeccioso e degenerativo das células pulmonares, principalmente os alvéolos pulmonares, por conta da ação de bactérias. A pneumonia também é um quadro inflamatório provocado principalmente por ação de bactérias. A bronquite é um quadro de alergia, uma reação a determinadas substâncias chamadas de alergênicas, que vai desencadear uma reação de hipersensibilidade, o que leva a edema de glote, contração muscular e fechamento do canal dos brônquios, e entre outras coisas. A asma também é um processo alérgico. A cistite, ela é um processo inflamatório provocado por bactéria que atraca a nossa bexiga urinária e, portanto, nada tem a ver com doenças respiratórias. Então, letra D é a alternativa correta. Quinta questão, não poderia deixar de falar,
né, sobre a Covid-19, responda: A. Quais os sintomas causados pelo coronavírus, que tecnicamente é o SARS-CoV-2. Entre os sintomas, nós podemos classificar em 3 etapas: os sintomas leves, ou até mesmo assintomáticos, médios e graves. Então vamos aqui. Os mais comumente encontrados são febre, tosse seca, ou seja, sem expectoração, tá? E cansaço ao respirar. Esse é o mais comum. Os que são menos comuns, mas que podem acontecer e podem ajudar a fechar o quadro de diagnóstico é dores, desconforto, dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda de paladar ou olfato, né? Você passa a não sentir o gosto nem o cheiro das coisas, erupção vulcânica, erupção cutânea, perdão, estou misturando a bola, pela pele ou descoloração dos dedos, das mãos e dos pés. Isso aí é menos frequente, dessas aí, aqui a gente ainda encontra mais frequentemente é a perda de paladar e olfato. E os sintomas graves, que é a dificuldade de respirar, né, a dor ou pressão no peito e perda de fala e movimento. Isso aí já está no estágio já avançado e que é a necessidade de uma internação. Então essa doença ela é uma doença respiratória, a contaminação se dá pela saliva da pessoa contaminada e logicamente que há uma necessidade de ações preventivas que além de serem muito mais baratas, elas são extremamente importantes para evitar ou atenuar a contaminação interpessoal. Portanto, certo? Não deixem de ter os cuidados com distanciamento, uso de máscara, evitar estar circulando desnecessariamente, procure somente fazer o deslocamento se for absolutamente necessário. A vacina já está aí, que é uma forma de prevenção também, mas ela é um pouco mais custosa, tá? Mas, como estão sendo descobertas novas variedades virais, esse processo de vacinação pode ser que ainda demore alguns anos acontecendo, tá ok? Talvez se torne meio que como a vacinação da gripe, porque as variedades não são poucas, estão aparecendo e cada uma tem um comportamento diferente. Então, vamos nos prevenir, porque o tratamento é extremamente desconfortável para o paciente. Qual a importância das máscaras nesse momento de pandemia? Ora, é uma forma preventiva, tá ok? A máscara, ela é extremamente importante, porque como a contaminação se dá pela saliva da pessoa contaminada para outra saudável, o uso desse instrumentozinho aqui, certo? É extremamente necessário, porque ele impede que a saliva, né, e o ar que sai da boca da pessoa contaminada leve os vírus para outras pessoas. Então, usar máscara sempre, principalmente quando estiver em ambiente com muitas pessoas. Então, a máscara funciona como uma barreira física para a liberação de gotículas no ar, quando há tosse, espirro ou até mesmo durante conversas. Seu uso é importante principalmente em locais em que não é possível manter a distância mínima, que é de 2 metros, tá? Entre as pessoas, né? Onde há uma certa aglomeração. Apesar de sua eficácia, deve ser acompanhado outras medidas preventivas, como por exemplo, a limpeza frequente das mãos, pode-se usar o álcool gel, pode-se usar o álcool líquido, mas o bom mesmo é sabão, né? Ele é o melhor de todos. E também o distanciamento de 2 metros, pelo menos, entre as pessoas. Sexta questão. Assinale a alternativa correta, tá? Aí você tem bacilo de Koch. Causa no ser humano que tipo de infecção? Aí você tem bronquite, efizema pulmonar, tuberculose e pneumonia. Daí nós temos somente 2 que são quadros infecciosos causados por bactérias.
E no caso do bacilo de Koch, que é um grupo de bactérias, provocam a tuberculose, que se manifesta com fortes dores no peito, dificuldade de respirar e uma característica marcante diagnóstica que é a expectoração com sangue, quando a doença já está em um certo grau de evolução. A letra B diz, uma infecção nos pulmões causada pelos pneumococos. Pneumococos é um grupo de bactérias que provocam também processos inflamatórios nos nossos pulmões. Então, gripe já está fora porque é uma virose. Pneumococos é bactéria. Asma brônquica é um processo alérgico, bronquite também, então só resta a pneumonia, que é um quadro inflamatório. As bactérias atacam os alvéolos pulmonares, provocando destruição das células, né, levando a lesões nos pulmões. Então, pneumonia seria a resposta correta. A sétima questão, já indo para o sistema cardiovascular. Um dos meios de se avaliar o estado de saúde de uma pessoa é através do hemograma, famoso exame de sangue, né? Que separa e quantifica os diferentes componentes do sangue, que basicamente são o quê? As hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Aqui, gente, nós temos as quantidades padrão, né, nos intervalos considerados normais para adultos. Você tem hemácia entre 4 milhões e meio e 5 milhões e 700 mil por milímetro cúbico de sangue, os leucócitos entre 6 e 10 mil por milímetro cúbico de sangue, e as plaquetas entre 150 e 450 por milímetro cúbico de sangue. Né? De acordo com o médico, um paciente que estava, olha os sinais, falta de ar, cansaço, dor de cabeça, tontura e com baixa contagem de hemácia, ou seja, abaixo de 4 milhões e 500 mil, ele tem o quê? Né? Então, muito provavelmente, quase certamente, essa pessoa apresenta um quadro de anemia, né? Porque suas hemácias, a contagem está abaixo do normal, e como as hemácias são transportadoras de oxigênio para as células e do gás carbônico para os pulmões e daí para fora do corpo, então, logicamente que a baixa quantidade de hemácia vai provocar todos esses sintomas nessa pessoa. Então, letra D de dado. O que causa a arteriosclerose? Bom, a arteriosclerose é um processo degenerativo das artérias, tá, provocado pela formação, por exemplo, do ateroma, que é uma placa, que é uma reação do nosso sistema de defesa à presença de colesterol, o LDL, na circulação sanguínea, né? Ela pode ser desencadeada devido ao quê? Portanto, excesso de colesterol na corrente sanguínea, né, o que ocorre uma reação inflamatória do endotélio, que é o tecido interno da parede do vaso, no caso da artéria, que vai ficar calcificado. Isso vai provocar o quê? O enfraquecimento da parede da artéria e também a diminuição do canal de passagem de sangue naquele local onde forma o ateroma. Tá certo? Há ainda outras ameaças, quer dizer, são doenças correlacionadas a isso. Por exemplo, pessoas que têm pressão alta, diabetes, fumantes, obesos, sedentários e, lógico, a predisposição genética que ninguém tem culpa de nada, mas essas outras podem ser evitadas, podem ser fatores que concorram para a arteriosclerose. Nona questão. O que ocorre em alguns casos com a obstrução de determinada artéria é total, entupiu completamente. Olha, imagine aí uma mangueira completamente fechada. A pressão dentro da mangueira vai aumentar e se a força da água for muito grande, pode romper a mangueira. A mesma coisa acontece com a artéria. E ela já estando com a sua parede fragilizada por conta da formação da arteriosclerose, com a completa obstrução da passagem de sangue, o vaso se rompe e acontece uma hemorragia,
que nós chamamos de acidente vascular encefálico, o AVE, ou AVE, antes chamado de AVC, ainda usam essa expressão, e também pode provocar o infarto agudo do miocárdio, se essa hemorragia for nas artérias coronarianas, né, que ficam no coração. A questão de número 10, leucemia. Antigamente o pessoal chamava de água no sangue. A leucemia é uma forma de câncer, né, provocada pela alteração na medula óssea vermelha da produção de leucócitos, que são células de defesa, que passam a atacar os outros componentes do sangue, no caso hemácias e plaquetas, provocando, portanto, grandes problemas na distribuição de gases, na coagulação sanguínea, impedindo, portanto, essas células defeituosas na medula óssea vermelha, acaba também prejudicando, alterando a produção dessas estruturas nesse órgão muito importante. Tá ok? Por conta disso surge anemia, hemácias, infecções, leucócitos que não trabalham mais direito e hemorragia, baixa quantidade de leucócitos, de plaquetas. E o tratamento para a leucemia? Como é que é feito? Quimioterapia, né, com medicações que vão inibir o processo de multiplicação de células anormais. A imunoterapia, que é meio parecido com a quimioterapia, só que usam anticorpos específicos para neutralizar a ação dessas células anormais. A radioterapia, que usa energia ionizada para matar células desse tipo de câncer. E, lógico, né, o transplante de medula óssea, que pode ser doado por outra pessoa e, em alguns casos, da própria pessoa, porque pode ser que algumas partes do corpo dele, nos ossos, por exemplo, ainda não tenham células da medula óssea sadias, tá, que pode ser transportada para o local onde está com problema. Ok? Bom, o que é pressão arterial? A pressão arterial corresponde à força, né, a pressão que o sangue exerce na parede das artérias do nosso corpo. Proveniente de quê? Dos batimentos do coração. O que é que acontece com uma pessoa que sofre de hipertensão? Então, hipertensão é o quê, minha gente? Hipertensão é um quadro crônico, né, em que a pessoa se mantém com a pressão alta durante determinadas situações ou durante todo o dia, durante muito tempo. Isso é hipertensão. Essa hipertensão, as complicações da hipertensão arterial aparecem dependendo da extensão e da lesão causada ao órgão, tá? Então, essa hipertensão, que é um estado crônico, se não for controlada ou ser tratada adequadamente, pode evoluir para problemas sérios, como, por exemplo, acidente vascular encefálico, né, ou o famoso derrame, insuficiência cardíaca, insuficiência renal e até o infarto agudo do miocárdio. E a nossa 13ª questão sobre os rins, né? Os rins artificiais são aparelhos utilizados por pacientes com distúrbios renais. Qual é a função desse aparelho? É a função que o rim não está atuando mais normalmente no seu corpo. Ele vai fazer o quê? Tirar todas as toxinas metabólicas produzidas por essa célula durante esse processo de filtragem do sangue. Portanto, a alternativa, letra E, retirar o excesso de íons e resíduos nitrogenados que se acumulam no sangue dos pacientes. Que pode ser paciente crônico renal, por esses pacientes que têm problemas durante um processo cirúrgico, ou no caso, por exemplo, mais recentemente, pacientes graves da Covid. E a 14ª questão nós temos: cuidar dos rins é extremamente importante para a manutenção da nossa saúde. Uma das principais recomendações para manter os rins saudáveis é beber muita água. Quando se bebe pouca água, pode ocorrer formação de cristais que ficam aderidos ao tecido renal, causando muita dor, principalmente
na sua passagem por conta da pressão da urina. Esse problema é conhecido como um quê? Bom, a resposta correta é cálculo renal ou pedra nos rins. Tá? O cisto renal é uma forma de tumor, tá? Câncer é um tumor maligno, infecção urinária é causada por micro-organismos, né, nos néfros, dos rins, tá? Que pode ser também causado por bactérias, por fungos, e a pionefrite é um processo inflamatório causado por bactérias nos ureteres. Então, cálculo renal, a resposta correta. Então, evitem alimentos gordurosos, né, muito condimento, corantes e beba muita água. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado as orientações e nós nos encontramos na nossa próxima aula falando sobre reprodução. Valeu, gente!